Olá vocês! Faz tempo que eu não apareço aqui, mas eu tenho ficado de olho em tudo que tem acontecido no futebol brasileiro fora do campo, porque este é um vídeo que eu já gostaria de ter feito, mas eu esperei um pouco e agora é o momento perfeito pelo que aconteceu com o São Paulo ontem. Antes de tudo, eu queria dizer que, como sempre, o vídeo está sendo patrocinado pelo OneFootball, mas a notícia massa é que, além da transmissão da Bundesliga pelo app, agora eles vão fazer também do Campeonato Francês, com todos os craques, Mbappé, Neymar, aquela coisa. E o melhor é que é simples, então você não precisa colocar um método de pagamento, não precisa fazer cadastro, clicar no link que está na descrição, baixar o aplicativo, ir na aba de jogos e começar a assistir. Então, em 10 segundos, você consegue assistir aos jogos e, assim, obrigado ao OneFootball por facilitar a nossa vida. Se você não baixou ainda, link aqui direto na descrição. O que eu queria dizer, e é por isso que estou aqui, é que o momento do São Paulo e tudo que tem acontecido, esses altos e baixos, o time meio esquizofrênico, representa muito o que é o futebol brasileiro. Quando o São Paulo venceu o Flamengo, dominou, goleou, aquela coisa louca, um time que atingiu quase a perfeição, seu melhor jogo, contra o Flamengo, né? Flamengo gigante. Aí no dia seguinte, em todas as manchetes, em todos os lugares, em todos os programas, o tema era: São Paulo pode ser o campeão brasileiro? E só se falava nisso. Em como o Diniz melhorou o time, como ofensivamente o São Paulo produz mais, o que é verdade. A questão é que dentro do nosso futebol é tudo muito efêmero. A gente analisa o que acabou de acontecer. Então, dentro daquele jogo, tudo que ocorre vira verdade absoluta por uma semana. É o tema de todo mundo, o assunto que fica entre os amigos, no WhatsApp, nos programas. Só que, na verdade, a gente esquece de fazer um balanço de tudo o que vem acontecendo com o time e o porquê esses altos e baixos acontecem. O futebol brasileiro tem um ambiente esportivo em que a gente nunca tem algo que é realmente linear, assim, muito estável. Nenhum clube consegue se manter ali na linha de cima, né, por muito tempo. Temos vários exemplos e tudo isso volta para a gestão. Por mais que tenham críticas justas ao Diniz, eu sempre disse que eu gostava dele muito porque ele me diverte jogando futebol. E a evolução ofensiva do São Paulo é muito clara, ainda que dê bastante espaço defensivamente, cometa erros e dependa individualmente de alguns jogadores. O caso do jogo contra o Flamengo, o Volpi fez uma partida extraordinária e a gente tem que reconhecer isso, como em outras partidas, outros jogadores representam essa figura. A entrada do Brenner e a mudança que ele faz ali, ele vira um goleador para o time, é uma dependência ofensiva ali na parte de finalização que o São Paulo acaba tendo. E por não ter um elenco que é muito técnico, muito acima, ou que bate de frente com vários outros times, acaba dependendo sempre de uma estabilidade que não acontece de muitos jogadores, sobretudo em um ano como o nosso, um ano de pandemia. O São Paulo conseguiu encontrar um escape em jovens porque sempre teve uma base muito valiosa e que rende muitos frutos. E o problema que acontece, a gente viu que este ano especificamente muitos times acabaram recorrendo à base, algo que não é muito comum. O São Paulo sempre fez esse processo porque Cotia tem essa água mágica aí. E tem essa questão de usar os jogadores por necessidade. Então você joga esses meninos e eles vão se dedicar, são talentosos, eles estão lá por merecimento, mas ainda são meninos. Eles vão oscilar. E essas oscilações não cabem no time do São Paulo. Principalmente em um time que é instável emocionalmente. Tem várias questões ali. Quando você fala da eliminação na Sul-Americana, para o Lanús, em um jogo como foi o erro do último gol, que não pode colocar ali em cima do Diniz a culpa, é um acúmulo de coisas, de muito tempo. O São Paulo foi um time que a gente tem que reconhecer, e eu reconheço como rival. Eu sofri muito na minha infância, porque o São Paulo levava tudo, era o time de ponta com os melhores jogadores. Hoje você olha para o São Paulo e eu pergunto para você, torcedor, seja lá o time que você torça, qual é o jogador do São Paulo que você olharia hoje para o campo e falaria: putz, eu quero este cara no meu time mais do que tudo, trocaria 2, 3 jogadores por ele? Nenhum jogador é de fato uma unanimidade ali. Você não olha pra ninguém e fala: eu trocaria o cara do meu time por ele.
Talvez o Daniel Alves seja esse cara por tudo que ele carrega de experiência dentro do futebol, a liderança, toda a capacidade técnica. Quando ele vai muito bem no jogo, ele controla a partida. Mas fora isso, fica meio naquelas. Sei lá, você trocaria o seu lateral pelo Reinaldo, por exemplo? São esses questionamentos. Então o São Paulo é muito refém de tudo isso. A culpa sempre cai em cima do Diniz. Então, quando o São Paulo ganha, é um mérito absurdo pro time que coletivamente funcionou. Quando perde, é tudo em cima do Diniz, é o técnico que não presta, que não tá ali. E, de fato, ele tem alguns problemas, mas muito me agrada como ele produz e como ele é corajoso em relação às ideias dele. Ele vai até o fim por aquilo, tá mais do que provado. A quantidade de oportunidades que o São Paulo cria de gol, sim, desperdiça muitas, mas cria. E vai pra cima e ataca e não desiste, né? É um time que em nenhum momento ontem foi covarde. E isso eu admiro em um técnico. Ele é muito fiel àquilo que ele propõe. Só que assim, o São Paulo vem de muitos vexames e eliminações em mata-mata. A gente, enfim, pode citar aí. Teve o Mirassol, teve o Lanús, teve o Defensa e Justiça, teve... quem mais? Tajeres e... Juventude, enfim, não lembro, não sei se eu repeti algum, mas são vários acontecimentos e é um peso emocional que fica, que toda vez que chega, não vai, né? Bate na trave, é um time que toma muitos gols, isso é muito perigoso em competições eliminatórias. Vamos falar a verdade, Sul-Americana, nenhum time do tamanho do São Paulo liga pra Sul-Americana, é a Série B do campeonato internacional, assim, das competições internacionais. Você joga porque, foi o que sobrou. Mas na situação que o São Paulo tá hoje, em que tá bem no Campeonato Brasileiro, o campeonato de pontos corridos que você até pode oscilar um jogo ou outro, você pode tomar gols, porque no ano de pandemia muitos times vão oscilar, tem vários times em várias competições, é o que você tem que se dedicar. O São Paulo tá ali com 3 jogos a menos, pode terminar o primeiro turno liderando o campeonato, e isso é de um reconhecimento absurdo. Não só do trabalho coletivo, como do que o Diniz tem feito de segurar a onda, porque assim, se você listar aí todos os técnicos que passaram pelo São Paulo nos últimos anos, não é que alguém fez um trabalho extraordinário, nossa, vamos aplaudir, traga de volta. Eles conseguiram, inclusive, queimar o Rogério, que já se prova um bom técnico e tem feito um grande trabalho no Fortaleza e fez com, assim, pouca munição, né? Pouco material humano e foi ali mudando pouco a pouco até conseguir o que fez hoje. O São Paulo, inclusive, quase foi eliminado para o Fortaleza. Então, a grande questão é quando olhar para o que o São Paulo representa e voltar para o ponto que é crucial no futebol brasileiro, que é a gestão, onde tudo começa. Talvez o Diniz tenha as questões dele, mas ele dentro dessa estabilidade, essa esquizofrenia do time que em um tempo parece um time, no segundo tempo parece outro, que oscila muito, talvez ele não fosse a escolha ideal. Porque o torcedor São Paulino não está pronto para essa oscilação depois de anos de fila, de anos de, assim, vexames. E eu não falo isso de forma pejorativa, foram vexames mesmo, os próprios São Paulinos falam isso. Então a escolha tem que ser questionada em relação à diretoria, ao planejamento. Para o São Paulo mudar de patamar, para ele voltar a ser o que ele era, é uma questão do que você enxerga a longo prazo, desde a escolha do técnico até a formação do time e quanto tempo você mantém essa linha de pensamento para conseguir construir algo. Não dá do dia para a noite algo aparecer, né? Não é nenhum outro clube. É o Flamengo que magicamente todos os planetas se alinharam ano passado e tudo funcionou. Dinheiro, jogadores, estrelas, Jorge Jesus, isso não acontece. Para um bom trabalho, o tempo é extremamente necessário. E o tempo que tem sido dado ao Diniz, de alguma forma, mostra frutos. O São Paulo joga melhor do que muitos times ofensivamente. A questão defensiva, sim, o Diniz mesmo assume que precisa melhorar em relação a isso. Mas não é que a gente consegue olhar, por exemplo, para este ano, o Flamengo, né, que é o exemplo do time que todo mundo aponta e que tinha o Rodrigo Caio ali como o cara da zaga. Eu fiz os 2 jogos do Flamengo das oitavas da Copa do Brasil e assim,
A zaga do Flamengo tá uma mãe. Não tendo o Rodrigo Caio, vira uma zona. Domenech não consegue manter uma dupla ali que ele acredite, que passe segurança, e dá muito espaço. Então é um time que toma muitos gols. Mas é aquela história. Tanto que tomou muitos gols do São Paulo. Para você aceitar que sua defesa seja ruim, você tem que confiar muito no seu ataque e na sua parte ofensiva para acreditar que por mais que você tome 4 gols, você vai fazer 5. E isso pode funcionar no Campeonato Brasileiro, pontos corridos, você vive nessa insanidade. No mata-mata, é um preço muito caro a se pagar. Tanto que quem me acompanha aqui há muito tempo, em vídeos, em outros anos, eu sempre falava, o mais importante em um time de futebol é você ter uma defesa muito consistente para depois você pensar em como você faz o gol. É mais importante você não tomar, para não sair atrás no placar, para depois pensar em fazer. O que eu admiro no São Paulo é que, como já produz muito ofensivamente, por mais que tome gols, consegue fazer mais gols, como foi o caso ontem, mas claro que a gente está falando de um time de nível técnico muito abaixo, você precisa focar em treino em uma região específica do seu campo, porque é um desequilíbrio. Uma parte responde muito, outra parte não responde. E aí, claro, o Diniz tem que ser cobrado por isso, porque faz parte de como ele posiciona o seu time, de como ele treina. Coragem não falta. Acho que é muito fácil jogar a culpa pra cima de um treinador quando você é refém, ele carrega nas costas um time que é refém de acontecimentos de muitos e muitos e muitos anos. É difícil você sair desse buraco. Para um clube grande que viveu muitas conquistas enormes, sair desse buraco é, assim, um trabalho que leva muito tempo e precisa de realmente um fôlego da diretoria que o São Paulo não encontrou nos últimos anos. Eu queria saber de você como fica essa questão do Diniz. Sim, para vocês a culpa é realmente inteiramente do Diniz, ele é muito louco, não consegue controlar o time emocionalmente, vive essa esquizofrenia, ele não consegue colocar o time para jogar decentemente dentro de campo, ou se, ainda existe uma confiança no que ele pode fazer, já que ele evoluiu ofensivamente com o São Paulo, mas quem vocês trariam? Quem assumiria o São Paulo e conseguiria minimamente organizar esse time e bater de frente em relação a pegar todo esse peso que vem de anos dessas derrotas e dessas eliminações? Porque é isso. Tá aí um São Paulo que, pelo menos em 2020, conseguiu dar algumas alegrias para os seus torcedores. Vai falar que vencer o Flamengo não é dar uma alegria, bater de frente com o Palmeiras depois de todas as coisas que aconteceram nos últimos anos. O São Paulo não ganhava de jeito nenhum no Allianz. Tá aí. Pelo menos algumas alegrias ele trouxe, até mais do que outros técnicos. Então é isso, é só uma questão do quanto no futebol brasileiro hoje é tudo muito imediato, muito efêmero. Um dia é o melhor time do mundo, no dia seguinte é o pior time do mundo, o técnico tem que ser mandado embora. E daqui a 3 jogos, se o Diniz assumir a ponta do campeonato e ganhar aí vários na sequência, nossa, é o melhor técnico do Brasil. Isso é muito perigoso, eu acho que os torcedores compram muito esse discurso, porque é uma coisa que tá o tempo todo na TV e jogando em cima da gente, e é o que movimenta também, né, a notícia. Mas é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.